árvore cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Saúde Ele me colocou de pé, restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia caso envelhecer.
Deus, minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Glória a Deus, amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos nessa sexta-feira iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Culto em onde nós estaremos falando do amor de Cristo, falando do que Deus tem feito na igreja dele, o que Deus tem feito na vida do povo que serve ao Senhor. Hoje nós temos a presença ilustre, o prazer de estar com nossos irmãos do Missões Portas Abertas. Um prazer mesmo. Não sabe o quanto eu estou feliz dos irmãos poderem participar conosco, onde eles vão estar apresentando o seu trabalho, falando sobre missões, falando sobre a igreja perseguida, a igreja verdadeiramente perseguida. Muitos acham que no Brasil a igreja está sendo perseguida. Não, né? nem chega perto do que em outros lugares tem acontecido. Já sofremos algum tipo de perseguição, mas comparado a outros países, outras situações, a gente está ainda numa situação bem tranquila, graças a Deus. Mas hoje nós teremos nossos irmãos e vai ser uma bênção, amém? Hoje a dinâmica do culto vai ser um pouco diferente. A gente vai ouvir, vamos fazer uma oração iniciando o culto, vamos ler a palavra do Senhor. O irmão Lázaro, que é o nosso líder de missões da nossa congregação, vai entrar, vai dar uma palavra sobre missões do Ministério ADGO, vai falar sobre os missionários, como está a questão dos missionários, situação deles, passar alguma informação para os irmãos. Logo depois, a gente já começa com os nossos irmãos do Portas Abertas. Pai Senhor, missionária Marilda, Deus abençoe minha irmã. É um prazer ter a senhora conosco aqui, tá bom? Vamos orar, irmãos? Pai querido e amado, nesta noite, meu Deus. Pai, estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Pai querido, que mais uma vez o Senhor possa se fazer presente. Que mais uma vez cada vida, Pai querido, que ouvissem essas mensagens, essas palavras, os louvores, sejam impactadas, sejam tocadas. Venham, Pai querido, receber de Ti, meu Deus. Abençoa nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmão Lázaro, eu já te mandei no WhatsApp, tá? O link para o senhor entrar no culto, tá bom? Acesse aí. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. A gente já ouviu um louvor, árvore cortada. Pode se levantar contra a obra do Senhor, pode se levantar contra o povo de Deus, pode achar que cortou a árvore e que ela morreu. Mas a obra do Senhor não para. O povo de Deus não para. Ele vai ser sempre restaurado, ele vai ser sempre protegido, ele vai ser sempre levantado pelas mãos do Senhor. Mas então vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 16, versículo 14, cultos de missões, né? Um negócio, uma palavra de praxe nos cultos de missões. A ordem para a evangelização ou a grande comissão, em outras traduções. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa,
E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem que ele for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Porque esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém, irmãos? A comissão, a ordem do Senhor. A ordem que o Senhor deu a cada um dos seus discípulos e a cada um de nós, como seus servos, é de fazer a obra do Senhor. A ordem que ele nos deu é de ide por todo mundo. Eu costumo falar com os irmãos na igreja. Mas, pastor, ide por todo mundo, eu não posso viajar para a França, eu não posso viajar para a África, eu não posso viajar para os Estados Unidos, eu não posso ir para a China, eu não tenho como ir por todo mundo pregando evangelho. E eu costumo falar para eles que você está interpretando de uma forma errada o versículo. Porque ele falou ide por todo o mundo. A sua casa está no mundo? Se a sua casa está no mundo, eles falam, está, pastor? Então, pregue a palavra do Senhor aos da sua casa. O seu bairro está no mundo? Pregue a palavra do Senhor aos moradores do seu bairro. A sua cidade, o seu estado. Irmão, aonde você estiver, você estará no mundo. Então, pregue a palavra do Senhor. Não posso ir? Ore, contribua segundo as suas possibilidades. Ajude os missionários. Mande uma carta, hoje é fácil, mande um WhatsApp, uma mensagem. Eu tenho certeza, irmão, hoje eu posso falar que eu tenho certeza que esses irmãos, quando eles recebem uma mensagem sua daqui do Brasil, ou de qualquer outro lugar do mundo, falando que, olha, eu não tenho dinheiro, eu não posso, mas eu estou orando por você, eu estou pedindo a Deus que Deus te capacite, te abençoe, guarde a sua família, te dê forças. Você pergunta como está. Irmãos, eu tenho certeza que essas pessoas se sentem extremamente confortadas, extremamente abraçadas. Então, faça isso. Faça isso. Já vou, enquanto o irmão Lázaro entra. Irmão Lázaro, acessa, irmão Lázaro, para a gente poder dar andamento. Enquanto o irmão Lázaro acessa, visite o site do Portas Abertas, irmão. Está passando aí na tela, portasabertas.org.br. Irmão, material excelente que você vai encontrar no site dos irmãos. O pastor Marcelo Oliveira, ele já se conectou, ele vai falar, ele com certeza vai falar durante o seu estudo, enquanto ele estiver fazendo a apresentação do ministério, ele vai falar do site, ele vai falar do trabalho deles, mas eu de antemão já te falo, acesse o portasabertas.org.br. Você vai encontrar material vasto e material abençoado. Se você é líder de missão na sua igreja, se você quer saber mais sobre missão, acesse o site dos nossos irmãos. Vai ser uma bênção. Amém? Irmãos, o irmão Lázaro não está conectando. Irmão Lázaro, dá um help aí. Irmã Marilda, se a senhora quiser acessar a missionária Marilda e nos deixar uma saudação, a gente vai estar passando 20h30 para o nosso irmão pastor Marcelo. Se os irmãos não entrarem, a gente passa antes, que é bom que tem bastante tempo para os nossos irmãos falarem também. Mas eu queria que pelo menos o irmão Lázaro desse uma palhinha sobre a situação do nosso ministério. Ele já leu, mas acho que não está conseguindo se conectar. Enfim, a gente vai ter culto de missões no domingo. Participe. Siga lá a missionária Marilda Vargas também, no Facebook, no YouTube. Mulher de Deus, tem pregado a palavra do Senhor. É uma bênção, já trouxe a mensagem para a gente 2 vezes. É uma bênção mesmo. Sim, siga lá o pastor Iolando Pitanga, lá no Facebook também. Siga ele, lá você vai achar o link da igreja dele lá na Espanha também, da página. Siga, irmão, ajude nossos irmãos, compartilhe esses cultos. A gente vê tanto culto com coisas que não estão na Bíblia, coisas que não estão no Evangelho. Enfia sua mão em
em balde de óleo. É tanta coisa, sabe, que não tem lógica, não tem base bíblica. E a gente vai ver, tem 2.000, 1.000 pessoas assistindo. Compartilhe para que a palavra do Senhor seja levada. A palavra do Senhor pregada de forma pura, de forma o mais fiel possível, seja levada aos corações. Então compartilhe esse culto, compartilhe o culto da missionária Marilda. Pastor Marcelo, não sei se eles têm lives assim semanais, se ele vai com certeza falar isso. Se ele tiver, compartilhe também. Compartilhe o material de Portas Abertas, para que mais pessoas venham ser atingidas, venham ser impactadas por essa palavra, amém? Pastor Marcelo, os irmãos não conseguiram entrar, por algum motivo, também não me falaram. Eu vou tocar mais um louvor, tá bom? E aí, para o senhor se preparar aí, um louvor aí para dar tempo do senhor dar uma preparada aí legal no material, se já tiver tudo pronto também. E aí, logo após esse louvor, a gente já vai estar passando para o senhor, tá bom, pastor? Então, irmãos, vamos ouvir mais um louvor nesta noite. E eu creio que vai ser uma benção. Louve o Senhor, adore o Senhor, preste atenção no que vai ser ministrado nesta noite, porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nesta noite em nossas vidas, amém? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele vive e sabe curar. Ele vive e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é
presença é o meu remédio de dores. Eu perco dinheiro, perco amigos, só não quero perder tua presença, Senhor. Eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor. Queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Amém, irmãos? Irmão Lázaro, o link está funcionando normal para mim. Eu entrei, acessei e funcionou. Vê o que está acontecendo? O PC consegue entrar aí rapidinho e a gente passar para o irmão. Eu mandei mensagem no WhatsApp, mas você não está visualizando, não está entrando. O pastor Marcelo também entrou pelo mesmo link. Está normal para a gente aqui. Amém, irmãos? Presença. A gente tem que buscar a presença do Senhor, irmãos. Busque a presença de Deus. Busque estar na presença de Deus. Nós estamos passando por um momento de crise, um momento que estamos afastados da casa do Senhor, fisicamente, muitas vezes. Agora entrou, irmão Lázaro. Mas busque a presença do Senhor. Está no celular? Busque a presença do Senhor. Está na rua? Busque a presença do Senhor. Esteja fazendo o que tiver. Esteja passando a situação que estiver. Não perca a presença do Senhor na sua vida. Amém? Irmão Lázaro, fala com a gente. Logo depois, pastor Marcelo. Pastor Marcelo, a gente vai atrasar um pouquinho do tempo que eu tinha marcado com o senhor. Mas me perdoe. Irmão Lázaro também me perdoe. Eu não sei o que aconteceu. A gente está aprendendo, irmão, mexendo na ferramenta. Vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Vontade, Lázaro. Vou até sair daqui. Sozinho. Glória a Deus. Senhor, a todos os irmãos que estão acompanhando aí. Eu sei que vai ser uma bênção. Irmãos, para conhecimento, a gente fazemos igreja área, que é a DGO do Gama Oeste, que é a nossa sede. A gente trabalha com missões transcultural e cultural também. A gente hoje trabalha, temos missionários na Turquia, no México, no Senegal, cidade, que é Sintié. Temos Espanha, Guiné-Bissau, no Equador, Cabo Verde e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, hoje a gente tem missionários no campo trabalhando. A gente temos um de 38 agindo no campo, um total de 15 famílias, né? Hoje um relatório para a gente aí, missionário. A gente temos a família do Mar na Índia, no Brasil, está em Sol. Eu peço oração aos irmãos que olhem a família. Eles passaram desde a missão, a casa deles é um casado. Eles vieram para o Brasil, a filha fica, né? Ela está em poder das autoridades, presa, né? Está presa por pequenas, foi algo tão situação, mas o país, por ser um país fechado, essa questão acabou do país não país. De início, a família sair, já são 2 anos lutando com essa situação. O poder do Senhor com providência, que essa menina ela possa ir para o país, né? E possa estar a gente também temos a irmã Linéia. Ela voltou recentemente para o Brasil, ela estava com um problema nos olhos, né? Para que está restaurando a visão da para muita ela sempre ela é uma mexida na hora, né? Também Sônia, que ela está fazendo também treinamento em São Paulo, voltar funcionário, ela quer voltar para o campo, não no Brasil, mas fora. Também Antônia e o time
ela nos 5 familiares, né? Vem a família dela, ela perdeu 3 por Covid e 2 familiares bem recentemente. Entrar com o espírito de consolo do Senhor Jesus repouse sobre ela. A gente tá isso aí, ela teve um bom tempo, voltou para o Brasil na cirurgia para o campo, mas depois do campo teve que voltar recentemente porque a mãe dela estava doente, ela veio para ficar com a mãe dela. E a irmã, ela está passando pela do médico, ela possa estar voltando ao campo mais uma vez para estar servindo o Senhor Jesus. Né? Esses são exemplos recentes, contatos com esse missionário, com eles quase todos. Peço aos irmãos nos ouvintes que possam interceder por eles, aqueles que contribuam, aqueles que puderem orem pelos nossos missionários, que a gente sabemos que é muito carente de oração, né, que a gente possa aqui interceder pela vida de cada. No nosso projeto, a gente trabalhamos de 3 formas, né, no momento. Eu tenho missionários que estão hoje trabalhando com licionando, são professores. Temos missionários que dão aulas de escola de futebol. A gente, por ser um país símbolo do futebol, do pai bem visto, e isso tem uma oportunidade que Jesus abriu para que a gente possa o evangelho pessoas. Outra ocasião os irmãos trabalham normalmente, mas assim, quando Deus abre uma oportunidade, elas falam do amor do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ser bem... quero já adiante mão do Poetas. O Marcelo estará noite bons aí pelas redes sociais, e que Deus abençoe e vocês continuem nessa obra para fazer missões. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Lázaro. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Mas eu acho que eu vou entender. Domingo, missões na nossa igreja, né? Nossa igreja. É verdade. Deus abençoe. Pai Senhor. Amém, irmãos? Tá aí nosso departamento de missões aí, irmão Lázaro, líder local, co-pastor da congregação, líder local, de missões também, passando aí informações. Olhe por esses missionários, olhe por essas pessoas. Vamos fazer uma oração e vamos passar para o pastor Marcelo já. Pai querido e amado, nesta noite, meu Deus, toma seu filho nas tuas mãos. O Senhor já o tem nas suas mãos, Pai. Mas usa ele, Pai querido, com poder e glória mais uma vez nessa noite. Fala com a sua igreja. Abençoa o seu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Marcelo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Tiago, pastor Lázaro. Deus abençoe. Muito grato por esse tempo. É um prazer ter o Senhor conosco. Você não sabe o quanto... Já falei para o Senhor pelo WhatsApp, mas repito aqui para os irmãos, o quanto eu estou feliz. Quantas vezes eu olhava o site do Portas Abertas e pensava que eu nunca ia ter oportunidade de ter os irmãos na nossa igreja conosco. E olha aí, Deus nos abençoe e nos dando as oportunidades. Então, pastor, fique à vontade. A casa é sua. Fale do amor de Deus nessa noite. Amém. Agradecido. E o irmão puder abrir já a tela, né? A apresentação, para a gente já... Maravilha. Muito bem, eu quero, mais uma vez, né? Agradecer a Deus por esse tempo. Claro, tempo atípico, né? Todo o nosso trabalho, praticamente, ele é físico, né? Presencial. E, claro, nós estamos atravessando esse momento e louvamos a Deus por esta ferramenta, né? Que temos para utilizar e também a liberdade de compartilhar, né? Não é só ter a ferramenta, mas a possibilidade de compartilhar o evangelho, porque tem lugares que há ferramenta, mas não há liberdade
justamente para dinamizar, né, o amor de Deus, conscientizar a igreja, trazer esse momento, embora que seja virtual, a uma reflexão, né, ainda assim relembrar das nossas prioridades, porque temos que ter essa consciência, né? Nós temos prioridades. A prioridade da igreja, como diz o irmão André, não é sobreviver nem prosperar, mas sim servir, é expandir o reino de Deus. Então, nós estamos aqui para conscientizá-los, né? E já agradecer a Deus pela parceria, por caminhar junto conosco e chamá-los, né, a estar ainda mais engajados, porque hoje nós temos um desafio ainda muito maior, porque os nossos irmãos perseguidos, eles enfrentam um desafio duplo, né? Além da perseguição, a pandemia. E nós queremos justamente chamar os irmãos a caminhar conosco em oração, em ação. Alguns links, né, já foram aí colocados no chat, né, nos comentários, e aí os irmãos podem, após a live, fazer justamente esse encaminhamento, né? Mantenha a igreja viva, é um dos nossos temas. Fortalecer a igreja para que ela não acabe, não se extingue justamente nesses lugares, porque a obra, né, a missão do inimigo é justamente travar o andamento, né, o prosseguimento, o dinamismo do evangelho, principalmente nesses lugares onde ele aproveita, né, dos desafios que são a comunidade, a família, que são o próprio governo, as leis em si, justamente são mecanismo que impede, né, a expansão, mas nós entendemos pela palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. E lá está plantado esses irmãos, em alguns países mais, outros menos, mas a igreja está ali, né, viva, forte, centrada em servir o Senhor e ainda assim compartilhar o amor dele, mas eles precisam, né, ser munidos da oração, né, dos materiais. Eles precisam de um braço, né? Nós somos esse braço junto à igreja, que são vocês. Muito bem. Nós iremos dinamizarmos a nossa apresentação e iremos começar, creio, já com o vídeo. Eu creio que vocês já observaram, mas acompanhem. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas monitora e analisa a perseguição da Igreja Global, identificando os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. A lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é, sem dúvida, uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021.
Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a Igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Quebre o silêncio, apoie os cristãos perseguidos. Muito bem. Então, os irmãos viram aí, né, um resumo dos 50 países que mais perseguem, né, porque eu creio que os irmãos são conhecedores, nós trabalhamos em mais de 60, né, e se você entrar no nosso site, nós temos 23 países, né, que está na nossa lista de observação, mas reportamos sempre os 50 mais. Para quem não conhece, né, dificilmente há um cristão, né, que tem um envolvimento com missões que não conheça esse jovem. Né? Esse jovem hoje está com 92 anos, né? O mês passado, dia 11 de maio, ele completou 92 anos. Ele é o irmão André, fundador da Missão Portas Abertas, né? O homem que dinamizou todo esse trabalho, mas, claro, né, ele observou, foi convocado, deixou-se envolver e entendeu que o Senhor o chamava para uma grande obra, né? Ele diz hoje que se soubesse que a obra estaria tão dinamizada, ele não tinha dado o primeiro passo. Mas é isto, né? É bíblico, né? Deus vai chamando e não mostra de imediato, dentro da totalidade, a dimensão do trabalho, que eu e você podemos alcançar. Mas ele vai seguindo passo a passo, né? Nos mostrando gradativamente, e a obra vai sendo feita, e é extraordinário os milagres que o Senhor fará na minha e na tua vida. Muito bem, algumas frases do irmão André, e chama-nos a atenção. Claro que é perigoso, irmãos, a missão em si, ela traz riscos, né? E, claro, né, nós estamos falando aqui de perseguições, e os riscos são enormes, mas, ele diz aí, ainda é mais arriscado se desobedecermos. Desobedecermos a quem? Ao nosso Deus. Todos nós somos conscientes que temos uma missão a cumprir, né? Até que ele venha, nós temos uma missão, uma ordenância dada por ele, está nos escritos. Essa ordenância, essa missão, essas diretrizes que o nosso Deus nos reportou, ela não caiu por terra, não está esquecida, ela não é temporária, né? Não é fadada a séculos, mas ela está em evidência e nós precisamos atentar para isso mesmo nas impossibilidades. Talvez você pense, não, irmão, mas eu não vou fazer, não vou esperar a pandemia passar. Mas eu quero dizer a você que é uma igreja forte, atuante em meio a essa pandemia. Veja bem o que diz, mais uma frase do nosso irmão André: segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão. Quem é consciente, aquele que é convicto, né, tem um chamado do Senhor pulsando no seu coração, entenderá perfeitamente que em lugares ele vai enfrentar situações, vai vir sobre ele. Os escritos da palavra do Senhor mencionam sempre isso, e nós ministramos em muitos lugares, mas nós vivemos, né, em lugares, em situações que traz um evangelho muito maravilhoso, né? Uma dinâmica de liberdade, a gente não é levado a embates por conta da nossa fé, e claro, né, o evangelho em si não traz aquele desafio, né, principalmente na proclamação. Então, a gente vive dentro de uma realidade maravilhosa, e por isso que muitos, e não poucos, estão acomodados, estão vivendo, né, desfrutando de um evangelho totalmente
contrário ao evangelho de Jesus Cristo, né? Porque se acostumaram, absorveram para si um evangelho que está sendo pregado dentro de uma dinâmica totalmente diferenciada. Mas há um evangelho verdadeiro, há um evangelho certo, sério, há um evangelho que é o evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos atentar para isso. Veja bem que diz mais uma frase: o propósito da igreja não deve ser sobreviver, nem mesmo prosperar, mas sim servir, né? Claro que dentro do comentário que fiz, está aí duas palavras, né, duas características que a gente observa muito, que é prosperar, que é sobreviver. Sobreviver nem tanto, talvez você pense assim, no evangelho, nós estamos orando para que a igreja lá sobreviva. Nós estamos orando aqui para que a igreja sobreviva no nosso território, que não haja mudanças nas leis, que as autoridades não venham intervir, né, nas nossas ações, porque nós precisamos sobreviver, nós somos a igreja de Cristo. Não é isso. O principal não é esse. E sim servir. Nós precisamos proclamar. O servir é compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. E é isso que os irmãos fazem, né? Eles pedem oração, orem por nós, para que o Senhor nos fortaleça, para que possamos servir o evangelho àqueles que não têm o conhecimento, àqueles que caminham passos largos para o abismo, aqueles que fazem contra nós intentos, mas nós somos conscientes que eles fazem isso porque não conhecem o nosso Deus. E nós precisamos ser fortalecidos justamente para compartilhar este evangelho. Então, este jovem foi chamado para uma missão ainda jovem, e lá no campo de batalha, né, ele estava em guerra, né, claro, pelo seu país, em determinado local, e ele foi alvejado no seu tornozelo e foi ferido. Claro, não ficaria mais em campo, e foi enviado para casa, e ao retornar ele começa, né, durante o período de recuperação, a justamente manusear a Bíblia que ele tinha recebido da sua mãe, e ali o Senhor foi falando com ele, e ele entendeu, ele se envolveu, entregou-se totalmente, e aí Deus, né, através de um chamado, de um convite, o levou para uma nação, né, uma nação comunista, que fazia parte da tradicional cortina de ferro, e lá ele observou justamente a necessidade, que era a necessidade de Bíblias. Participou em determinado culto e viu que naquela congregação, naquela igreja, havia quase nenhuma Bíblia. E ele ficou perguntando, cadê as Bíblias? Eles disseram, não temos, não há como adquirir Bíblias. Nós estamos num território totalmente diferenciado, que proíbe, que impossibilita termos este livro, esta palavra. Então ele disse, quando eu voltar aqui, eu vou trazer. E aí aquelas pessoas ficaram maravilhados e entenderam que teria, dali em diante, alguém que estaria sendo a voz, né? Ia ser justamente a voz de quem não tem voz. Então ele volta e faz todo o processo, né? Como os irmãos vão observar, e esse processo é dinamizado, né? Pela sua ferramenta que ele tinha, que era o Fusca, coloca malas com Bíblias, pega o caminho e diz, Senhor, eu sei que quando estivesse aqui na terra, tu fizesse cegos enxergar. Mas agora eu te peço, Senhor, humildemente, que segue os olhos daqueles que estarão lá nas fronteiras, que eles não venham, Senhor, a encontrar estes livros, a tua palavra, aqui nesses compartimentos. E aí, ao chegar nas fronteiras, os policiais faziam a revista, encontravam outras coisas, mas não encontrava a Bíblia. Então, dava permissão para ele entrar, ele entrava ali, naquele território, e ia de encontro aos irmãos, distribuía os livros, e dali foi se formando uma igreja fortalecida, justamente porque tinha o manual por completo, e esta missão, esse dinamismo, né, de expandir o reino de Deus através da capacitação, já pendura por 65 anos. E nós fazemos parte justamente desse contingente de mobilizadores, né, de conscientizadores da igreja. Então, nós estamos nessa noite aqui para te conscientizar. Deus tem algo extraordinário para realizar na tua vida. Através de uma pessoa, através de um jovem, há uma dimensão hoje grandiosa, porque Deus é o maior interessado nisso. Então, você não precisa olhar para A e B, né,
e ficar imaginando, como eu queria, como se fosse. Não, Deus tem uma missão para você. Talvez você já seja consciente. Deus tem algo extraordinário, até que ele venha, algo vai ser realizado através da sua vida, para a honra e glória do nome dele. Então, o nosso irmão André, né, juntamente com tantos outros que durante o período, né, se juntaram a ele, continua a fazer a obra. Talvez você vai dar introdução e outros vai se juntar a você e dar prosseguimento. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. A obra não é nossa, a obra é de dele. E nós somos bem-aventurados, nós somos muito felizes porque ele nos incluiu nessa grande obra. Não é verdade? Então, que possamos, né, ser conscientes da grandiosidade da obra do Senhor na nossa vida. Muito bem. Para você que está procurando informações, talvez você, irmão Marcelo, quantos cristãos na atualidade enfrentam perseguição? Nós temos hoje cerca de 260 milhões de cristãos no mundo que enfrentam hostilidade, violência, prisão e até morte por causa da fé em Jesus. Podemos aqui fazer um comparativo aos últimos 3 anos, para você ter uma dimensão como é interessante observar, estar atento, né? 2018, nós falamos 215 milhões de cristãos que sofreram por causa da sua fé. No ano passado, 2019, nós estávamos falando em mais de 245 milhões de cristãos. Hoje, em pleno 2020, nós estamos falando para mais de 260 milhões de cristãos. É mais do que a população do Brasil. São cristãos que vivem, como está aí mostrado, como está sendo mostrado através, né, deste mapa, são justamente as áreas que nós trabalhamos, são justamente os países que mais perseguem os cristãos. Aí está contidos mais de 260 milhões de cristãos. Então, que possamos orar, que possamos estar junto com eles em oração e também em ação, porque eles atravessam justamente um desafio duplo, que além da perseguição, eles atravessam essa pandemia. E nós, como Igreja do Senhor, fazemos parte do mesmo corpo que eles fazem. Nós precisamos estar orando, intercedendo a Deus. Mais à frente, para vocês terem um conhecimento, nós tivemos um crescimento de 6%, principalmente nos níveis mais severos, né? Como está aí mostrando, 2019, 245 milhões, 2020, 260 milhões. Então, há crescimentos, né? Algo está mudando no globo terrestre de uma forma muito dinâmica, muito acelerada. E, consequentemente, mediante essas mudanças, se aproxima a vinda de Cristo. E nós precisamos atentar, né, para o que está acontecendo ao nosso redor. Veja bem esses números, irmãos, como são desafiadores. 2.983 cristãos foram mortos por causa da fé em Jesus. Isso nós estamos falando, né, justamente no acompanhamento da nossa lista 2019 para a lista 2020. Houve justamente esta realidade, que sempre não é um número fechado, né? Nós estamos dando aqui uma projeção de onde os nossos contatos chegaram, as informações chegaram para nós, e aí, no resumo, tivemos esses números, mas temos justamente uma noção que é ainda um número maior. 3.711 cristãos foram presos ou condenados sem julgamento. Imagina, irmãos, é muita gente. E o que dizer de 9.488 igrejas ou propriedades cristãs foram atacadas. Então, veja bem como é desafiador. Como os nossos irmãos atravessam os desafios extraordinários. Por isso que nós precisamos estar atentos para, nas nossas orações, incluirmos as suas necessidades. Nós temos aí, irmãos, este mapa que traz, né, justamente os países que estão na lista de observação. São 23 países, né, que, como os irmãos sabem, nós fazemos essa projeção, né, anual, e sempre reportamos, né, a nossa lista. Se você quiser baixar, ela está lá no site, você pode fazer download, certo? É só entrar no link que nós disponibilizamos, e você pode, como até o pastor falou, né, no começo, nós temos um vasto material, e você terá um acesso para ter um conhecimento ainda mais aprofundado,
justamente sobre a realidade que os nossos irmãos enfrentam. Temos aí esses 23 países. E como eu falei, esses 73, né, países, eles são mensurados através de um questionário e através também de alguns dados, e possibilita justamente fazer, né, esse equilíbrio, se o país subiu, desceu, se mantém o mesmo nível de perseguição. Há, claro, um monitoramento, né, para cada um deles, e aí tem como a gente fazer, reportar essa informação sempre na segunda quinzena de janeiro. Essa lista é reportada, é lançada, e aí, dali em diante, nós estaremos trabalhando, né, em favor dos nossos irmãos. Muito bem. Atualmente, milhões de cristãos são humilhados, oprimidos ou mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas se posiciona na linha de frente, apoiando e fortalecendo cristãos perseguidos em países como a Coreia do Norte, onde é ilegal ter uma Bíblia, e onde as famílias são colocadas em prisões por causa de sua crença. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chegado o tempo de despertarmos para o sofrimento da igreja perseguida. Em 1955, o irmão André, um jovem cristão comprometido com sua fé, começou a contrabandear Bíblias na Europa Oriental. O irmão André acreditava que todos deveriam ter liberdade de conhecer a Jesus. Apocalipse 3:2 falou muito ao irmão André: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Desde aquela primeira viagem a Portas Abertas, expandiu suas ações em todo o mundo, trabalhando em mais de 60 países, levando Bíblias e treinamento aos que mais necessitam. Treinamos os líderes em seus países para serem a luz do Evangelho em meio aos locais mais sombrios. Em 1981, a organização entregou 1 milhão de Bíblias em uma praia da China. Foi considerada uma das mais ousadas e arriscadas atividades missionárias de todos os tempos. Em 1985, 5 milhões de materiais de literatura cristã foram entregues na América Latina, onde milhares de jovens estavam ávidos por compartilhar sua fé em Jesus. Em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia, encerrando uma campanha de oração pelo país que durou 7 anos. O ano de 1991 marcou o início de uma campanha de oração por 10 anos, em favor da igreja no mundo muçulmano. Um cristão do Egito, enquanto orava pelo seu país, afirmou que eles não sabem como orar por coisas pequenas, porque têm certeza que estão orando para um Deus grande. É isso que impulsiona nosso trabalho. Deus trabalha em locais inesperados, e vemos isso acontecendo em todo o mundo, inclusive nos mais de 60 países que a Portas Abertas atua. Todos os anos entregamos mais de 2 milhões de literatura cristã, servimos mais de 200 mil cristãos que precisam de ajuda, treinamos mais de 250 mil pessoas e compartilhamos com outras milhares a história da igreja perseguida. Somos parte do corpo de Cristo, voltados às necessidades da igreja perseguida. Somos pessoas de oração, buscando viver pela fé, dedicados a Jesus e ao seu chamado, motivados exclusivamente pela glória de Deus. Portas Abertas, juntos, servindo cristãos perseguidos. Muito bem. Então, os irmãos viram aí o nosso vídeo, né? Sempre dizendo que esse material está disponível no nosso site, você pode acessá-lo, né? E ter justamente esse conhecimento ainda mais aprofundado. Nós estamos aí, né, numa preparação para o culto de missões, e eu quis aqui trazer uma reflexão, a conscientização missionária e seus aspectos, né? É um tema muito interessante porque eu vou justamente aqui em 3 imagens, né? Foram aqui na América Latina os 3 países que nós visitamos, e aí nós vimos ali uma igreja que, como eu falei, ela não estava ali apenas para sobreviver e prosperar. Ela justamente tem uma missão, e quando você vai, né, tanto que nós chamamos a estar indo conosco. Claro que nesse período, né, praticamente foi cancelado as viagens, né, nós não temos acesso a idas e vindas, né, toda a dinâmica foi mudada, mas logo, logo, quando abrir, né, as possibilidades de viagens, nós estaremos retornando e convidando a igreja brasileira aí conosco. Então, você é um convidado, porque a Portas Abertas é uma organização de socorro à igreja perseguida, ela não é uma agência de preparo e envio, né? É bom salientar isso,
Nós somos uma organização de socorro. Nós fortalecemos a igreja onde ela está precisando de ajuda. Nós recebemos as informações, né, os pedidos, e aí dinamizamos justamente as nossas ações, para que a igreja seja fortalecida naquele lugar. Foi isso que aconteceu com o André. Ele saiu da Holanda e foi justamente para países, né, que estava ali por trás da cortina de ferro, países comunistas, para fortalecer a presença dele junto aos irmãos, e os irmãos diziam: a sua presença é muito melhor do que um sermão preparado, muito trabalhado domingo à noite, só você está aqui, nós estamos entendendo que há uma igreja, você faz parte de uma igreja do outro lado, né, que vive na liberdade, que está intercedendo, que está junto a nós. Então, a presença é fundamental, e nós damos continuidade, né, essa metodologia de ir até eles, e estar ali durante aqueles 12, 15 dias, né, caminhando junto com eles, vendo a sua vida em si, como eles vivem, conhecendo a sua cultura, e também participando das suas ações, né, evangelísticas. Isso é extraordinário. E nessa noite nós queremos justamente trazer alguns aspectos que nós observamos, né, os nossos irmãos ali naquele lugar. E para isso nós tomamos esse texto de João, capítulo 17, versículo 3 e 18. Você que está com a sua Bíblia aí, você pode justamente abri-la e acompanhar. São 2 versículos muito interessantes que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os irmãos sabem muito bem, né, que o propósito do nosso Deus, ao enviar Jesus, foi apresentá-lo justamente como o Senhor, né, das nossas vidas, Salvador. E extraordinário, nós desfrutamos agora dessa comunicação, desse envolvimento, né, desse relacionamento, porque, como diz lá no Gênesis, nós não tínhamos mais esse relacionamento porque tinha sido quebrado a aliança. Mas aí Deus envia seu Filho justamente para fazer este processo de reativar, né, de trazer-nos para perto, de novamente incluirmos nessa aliança. E você e eu somos bem-aventurados, né? Então Deus fez a sua parte, participou durante aquele período e mostrou a sua glória, né? Comunicou a sua majestade para todos, e aí foi elevado aos céus. E, claro, nós temos agora a nossa participação, como diz lá no versículo 18, da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Até que ele venha, nós temos uma missão, que é justamente mostrar a sua glória. Esta é a missão da igreja. Quando eu falo igreja, é a igreja livre e a igreja perseguida. Lembre-se disso, irmãos. Eles estão. Você não ora com a igreja perseguida para que a perseguição termine. Não é essa o objetivo. Não é esse o objetivo. Eles não pedem oração para você. Ore para que o governo libere. Ore para que a perseguição termine. Não. Eles pedem oração para que eles sejam fortalecidos, para que eles se mantenham firmes. Para quê? Para sobreviver e prosperar? Não. Para servir, para compartilhar, mostrar a grandeza do Senhor. Porque muitos deles serviam a outros deuses. Talvez você, quem sabe, servia a outro Deus, outras entidades, e hoje você está liberto, hoje você serve a um Deus que deu liberdade, você vive livre para proclamar o Evangelho, você não vive mais naquelas amarras, não vive aprisionado, não vive atormentado, não vive dentro daqueles pensamentos, daquelas interpretações maléficas, como muitas religiões, né, ensinam, que você vai a estar pensando, e ali você chega num determinado grau, né, ou tantos outros, né, que, mediante a sua evangelização, vai para um local onde há uma aglomeração de muita gente, põe dinamites numa bolsa, numa sacola, ou até mesmo no seu corpo, e ali, né, causa aquele estrago, porque foi ensinado que através daquela ação, o Betirá, né, justamente é um local de descanso, com tantas outras coisas, mas não é isso. Você está desfrutando do Evangelho, que o homem das mãos furadas, o Jesus de Nazaré, já deu a sua vida, já fez o sacrifício por nós. Mas esse Jesus, ele precisa ser compartilhado. E essas nações, eles compartilham isso. E nós queremos justamente para que possamos ter essa consciência, nós brasileiros, nós, Igreja Brasileira, precisamos ter uma consciência que estamos aqui
Não é para sobreviver e prosperar. Estamos aqui para expandir o reino de Deus. E ainda assim, mediante essa membresia extraordinária aqui no nosso território, há nações que precisam ser alcançadas. Quem sabe se não é eu ou você, né, que estará logo, logo sendo direcionado para um desses lugares? Talvez está na nossa lista e Deus te quer lá. E agora? Perigoso é não obedecermos, mas sabemos que o Senhor está conosco. Muito bem, nós temos aqui, dentro dessa conscientização, irmãos, nós precisamos atentar sobre algo extraordinário, nós chama paixão. Nós precisamos ter uma paixão missionária, porque essa paixão faz parte do caráter de Deus. Nós temos aí justamente uma entrega de Bíblias a cristãos, né, em determinada localidade, em um dos estados do México. Recentemente nós estivemos visitando este país e lá vimos uma igreja que passa por dificuldades, principalmente em algumas regiões em que há um número maior de indígenas. E o nosso Jesus veio para salvar os indígenas. E é uma igreja muito forte, mas uma igreja que atravessa justamente embates, desafios, e eles precisam ser justamente trabalhados, tratados com a palavra, levar Bíblias, orar junto com eles, né, orientá-los para que eles permaneçam firmes na fé. Mas ele entende, né? Eles entendem que há uma missão, e eles são tão apaixonados por Jesus, eles têm uma missão, é justamente comunicar esse evangelho. E isso é muito interessante, você observa aí que lá no Gênesis 12:1 diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando eu falo isso, me lembro, né, dessa irmã que, por ser tão justamente injuriada, os embates, principalmente sobre o seu filho que está aí, e outros da sua família, né, restrições, perseguições, mas ela disse, eu não vou sair daqui. Muitos até dizem, não quer ir para o Brasil não, há uma liberdade, ou qualquer outro lugar, que você não vai passar por isso, mas ela disse, não, eu sou bênção aqui, Deus me plantou aqui, e eu vou continuar, mesmo que eu perca a minha vida, porque a minha vida está segura com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então ela se mantém firme, não só ela, estou pegando ela como exemplo, mas tem tantos outros que tivemos aquele momento de conhecê-los, né, durante aquele período. É interessante, irmãos, que nas entradas da sua comunidade tinham placas, né, dizendo é proibido o pastor pregar o evangelho, é proibido mudança de religião, porque haverá algumas represálias, haverá situações, né, mas eles estão ali, porque eles estão envolvidos na palavra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele disse, eu estou aqui, porque primeiramente eu quero comunicar este evangelho para os meus familiares. Eles precisam conhecer este Jesus. Então é isso. O nosso Deus veio à terra, fez todo o processo, mostrou a sua glória, e você desfruta dessa glória. Mas nós precisamos compartilhar essa glória. Precisamos justamente mostrar a autoridade, o poder do nosso Deus para as nações. E os irmãos da igreja perseguida sabem bem isso, e eles fazem com propriedade. Então, o primeiro ponto, irmão, é paixão. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Tem muita gente que diz que eu sou apaixonado por Jesus, mas não fala de Jesus, não compartilha de Jesus, né? Os seus familiares não têm conhecimento. No domingo, né? Num domingo, que é o dia que as pessoas, né, as famílias mais se reúnem, e ele é o único que é um cristão, ele não tem a coragem, não tem a sensibilidade, que aquele momento é um momento ímpar para comunicar. Ele tem um vizinho, ele tem um patrão, ele tem a faculdade, ele tem a escola, ele tem a comunidade que ele pode fazer algo, né? Ele tem agora, justamente, as ferramentas, né, o WhatsApp, Facebook, Instagram, tantas plataformas, tantas redes sociais, que pode ser utilizada justamente para comunicar o evangelho, mas não, perde tempo em estar dialogando com assuntos intermináveis, né? E falando de A, falando de B. Não é isso, a missão da igreja, a igreja que é apaixonada por Jesus, que é apaixonada por compartilhar o evangelho, ele vai fazer isso, mesmo que seja debaixo de uma perseguição. E além da perseguição, nós temos uma pandemia que está assolando todo o globo terrestre. Mas a igreja não vai estar parada. A igreja não está parada, ela está em movimento. Primeiro, paixão. Segundo, nós precisamos agir, irmãos. Nós precisamos se mover. Não dá para ficarmos parados. Deus está mostrando através de sinais que a hora é chegada. Ele está às portas. A ação missionária da igreja é a causa da existência da igreja.
Nós precisamos justamente capacitar os nossos irmãos para que eles dinamizem. Nós estamos aqui mostrando, né, uma visita que nós fizemos a Cuba. Nós estamos aí no interior, numa igreja totalmente construída, né, de madeira, tinha sido derrubada. Nós estamos aí numa oração justamente da Santa Ceia. Poucos irmãos, mas vimos ali naquela comunidade, tipo um sítio, que eles são fervorosos. Há grupos de crianças, grupos de jovens, eles estão ali, embora que é um país que tem uma dinâmica, né, política totalmente diferenciada, um país comunista, que impede, que há embates, não pode se construir igreja, mas eles estão ali fortalecidos no Senhor, apaixonados, mas não estão parados, estão agindo, a ação missionária da igreja é fundamental, por isso que você que está aí nessa comunidade, né, que você tenha aí o seu bairro, faça algo, haja, porque Jesus está chegando e muitas vidas, nessa noite mesmo, estão sem norte, sem opções, vazios em seu ser. Mas você talvez saiba quem. Mande uma mensagem, compartilhe o evangelho. É isso que os nossos irmãos, em plena pandemia, lá nesses países, eles utilizam as ferramentas. Nós temos inúmeros testemunhos. Se você entrar no nosso site, você observar. Mas nessa noite eu estou falando para você, Igreja Livre, você que está do outro lado. Você precisa ser apaixonado e precisa agir. A ação missionária da igreja é a causa da existência, de existirmos. Alguém enfrentou os embates. Alguém subiu o morro, alguém bateu de porta em porta, alguém numa esquina ficou ali debaixo de chuva, de sol, entregando um folheto, alguém estava numa praça, de um lado a outro, gritando e as pessoas falando que era para se calar, ignorando, mas a sua voz foi ouvida. Através desta ação, você foi alcançado, eu fui alcançado e tantos outros foram alcançados. Então, que possamos entender que não é a perseguição, não é a pandemia, não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada que vai calar a igreja. Ela continua firme, ela continua ativa. Nós estamos aqui mostrando atrás de mim, há um banner, é justamente uma igreja em ruínas, uma igreja na Nigéria. Essa igreja foi destruída, queimada, e os nossos irmãos, você observa aqui, os nossos irmãos estão sentados em resto de tijolos, muitos deles sem Bíblias, mas de maneira nenhuma vão correr, fugir, não, eles estão juntos, fortalecidos. Por quê? Porque há vidas, há comunidades, há povos que precisam ser alcançados. Mesmo que destrua a igreja, mesmo que prendam, mesmo que as perseguições se avolumam, mas aqueles que são apaixonados, eles vão continuar sempre agindo. A ação vai sempre acontecer, porque eles sabem quem tem crido. E o poder do evangelho é extraordinário. Paixão, ação e alvo. Nós precisamos de um alvo. O alvo missionário da igreja é o mundo. Então, você precisa ter um alvo. Quem será o teu alvo desta noite? Será que é o teu pai? Será que é a tua mãe? Será que é a tua amiga, o teu patrão? Será que é alguém que você tem um relacionamento bem chegado, que sempre está contigo, mas ainda não conhece o Senhor Jesus? Você precisa comunicar o evangelho. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E esta missão é compartilhar o amor de Cristo. Como diz o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos falando aqui, irmãos, de algo muito prático. Talvez alguns perguntem, Marcelo, como a igreja perseguida, ela sobrevive? Qual o segredo? Ela segue os escritos, irmãos. Ela segue os preceitos de Deus. Elas vivem o evangelho. O seu devocional diário é extraordinário. Eles acordam pensando no Senhor e vão dormir pensando no Senhor. Eles têm os seus devocionais diários. Quando nós estamos com eles, a gente observa a sua vida de oração. Nós precisamos orar mais. Nós observamos que muitos deles sequer têm uma Bíblia, mas têm uma folha
que foi doada há quantos anos, eles sempre estão meditando, sempre naqueles mesmos versículos, mas a palavra do Senhor se renova a cada momento, a cada manhã. Quando a gente chega com um livro completo, eles ficam maravilhados. Eles dizem, agora eu tenho um livro completo, agora eu sei o que Jesus fala na próxima página. Mas, independente de ter o livro, eles oram ao Senhor. Foi preciso, quem sabe, o Senhor nos frear, nos parar durante essa pandemia. Talvez muitos mudaram o seu dia a dia, com certeza, porque viviam dentro de uma agenda, né, muito cheia. Tinha um dia muito cheio, com muitos afazeres, quase não iam à igreja. Se iam, chegavam atrasados. E muitos deles saíam antes de terminar. Viviam um evangelho totalmente diferenciado. A busca, né, por estar bem, para os bens, né, materiais, nunca acaba. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E isso estava te levando a um declínio espiritual. Hoje nós estamos reclusos às nossas casas, justamente orando mais, creio eu, meditando mais na palavra. Deus nos levou a ter um melhor relacionamento, né? Quem sabe com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, a observar mais, né, ao nosso redor as necessidades, a entender que podemos viver com bem menos do que a gente estava procurando. Deus está nos mostrando que a hora é chegada. E nós, nessa noite, chamamos a atenção da igreja. Eu, você, temos uma missão. A igreja é perseguida, é conhecedora, é consciente disso. É compartilhar, mostrar a glória de Deus. É buscar as almas que estão perdidas. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra é espiritual. Nós precisamos nos levantar como uma igreja forte. Quando nós observamos essa irmã, lá na Colômbia, uma irmã que vive debaixo de uma perseguição, o seu esposo está em 3 listas para morrer. Quando a gente foi encontrá-los, eles vieram justamente secretamente, entraram no local onde nós estávamos hospedados e ali tivemos aquela reunião, tivemos aquele momento. Ela contou, eles contaram a dinâmica, né, do trabalho, e nós ficamos olhando, observando, meu Deus, como a gente vive uma realidade maravilhosa dentro do nosso território. E esses irmãos aqui, qualquer momento pode ser alvejado, na verdade, por uma arma, qualquer momento pode ser levado a estar numa cela sem direito, como nós conhecemos, sem direito à soltura. Qual o seu crime? Por conta de sua fé, por conta, Senhor, de te adorar. E muitos de nós, na nossa realidade lá, onde nós estamos, por qualquer detalhe, reclamam, por qualquer dificuldade, reclamam, e olha que não são dificuldades. Deus tem nos dado uma nação maravilhosa. Nós temos ainda, até o momento, leis que nos permitem a propagar o Evangelho. Nós temos um presidente favorável ao Evangelho. Nós temos autoridades favoráveis ao Evangelho. Não temos o que reclamar. Nós temos, sim, que nos levantar como nação eleita, sacerdócio vivo, povo santo, em oração, para que tenhamos ainda dias melhores aqui no nosso território e nos capacitar ainda mais e nos fortalecer ainda mais para expandir o reino de Deus. Porque, como eu mostrei, porque como estamos comentando, né, reportando a vocês, 3 nações que estivemos, e são 3 nações próximas a nós. Muitas delas, né, 2 delas estão na nossa lista de observação. A Colômbia, ela continua, está em 41º em nível de perseguição, mas Cuba e o México estão na lista de observação. Mas há embates, e não são poucos. Nós estamos mostrando aqui povos
pessoas, irmãos nossos, que estão lá, no seu território, na sua comunidade, comunicando o Evangelho. E nós trouxemos aqui para você entender 3 princípios: apaixonado, agindo e com o alvo. O alvo sempre é a sua família, o seu território, a sua comunidade. Eles estão ali justamente para comunicar o Evangelho. Não importa se isso vai terminar, né? Se eles vão terminar numa prisão, se alguma coisa vai acontecer, porque eles estão orientados, eles orientam os seus familiares, eles orientam as suas crianças, e nós estamos aqui em favor, nós estamos aqui a serviço do nosso Deus. Quais enfrentamentos você tem enfrentado? Que perseguição você tem enfrentado na tua realidade? O nosso Deus é extraordinário, a nossa nação, maravilha. Precisamos atentar. Mas eu quero justamente te chamar a você refletir quais são as tuas prioridades. E eu quero, já na parte conclusiva, te dizer, nós tivemos com o nosso correspondente visitando uma penitenciária em determinado país, e aquele pastor que estava ali preso injustamente por causa da evangelização, e obviamente por causa de sua fé, ele recebeu aquele correspondente, e ele dialogando, ele perguntou para o conhecer melhor, disse, como é o seu dia a dia? E ele começou a relatar o seu dia a dia como que era, o seu trabalho, os seus inúmeros afazeres. Diz, como é a tua semana? Ele relatando. Como é o teu mês? E ele relatando. E ele disse assim, baseado no que você está me reportando, sobra pouco tempo para você dedicar ao seu Deus a adoração. E falta pouco tempo ainda mais para você comunicar a grandiosidade que o teu Deus é para aqueles que o não conhecem. Aí aquele homem perguntou, quais são as tuas prioridades? Relembra as suas prioridades. E foi justamente nesse período de pandemia. Ele disse, quais eram as tuas prioridades antes dessa pandemia? Quais são as tuas prioridades agora? E quais serão as tuas prioridades pós esse momento que estamos enfrentando? Ele dedique mais tempo de oração, dedique mais tempo de meditação na palavra, dedique mais tempo de orientar, de estar junto, de comunicar, de orientar, né? De trazer aqueles que estão longe para perto. Nós somos uma igreja de Cristo e precisamos, né, desenvolver os princípios básicos do cristianismo que está contido no Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Mas o dia a dia não estava nos tirando, na verdade, o que era primazia, primeiro lugar. E aquele irmão falou, olha, o que é em primeiro lugar para você? A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E disse, eu estou aqui, tiraram de mim a Bíblia, estou nessa cela, não tenho contato com ninguém, só tenho um carcereiro que fica próximo, né, daqui desta porta, mas eu não tenho contato com ele, e apenas uma vez por dia ele coloca por baixo da porta um prato com um alimento diário, mas o meu desejo de compartilhar o Evangelho com ele é grande. O desejo que eu tenho ainda de rever os meus irmãos, e ainda expandir o reino de Deus nesta nação, na comunidade do qual eu estou, é grande. Mas agora eu estou aqui, mas sempre Deus é a minha prioridade. Eu tenho agora somente a oração, o diálogo com o meu Deus. E eu quero justamente levá-los a ter esse contato mais próximo com o nosso Deus, a ouvir melhor, a entender melhor qual é a boa vontade que a palavra nos relata. Mas ele já disse, mas precisamos entender. Que você possa, queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, entender que é prioridade nós temos. Não é enriquecer, não é prosperar, mas a nossa prioridade é justamente comunicar o Evangelho. Nós queremos, nessa parte conclusiva, né, chamar a atenção dos irmãos
para este vídeo. Perseguição. Estas são as marcas deixadas pelo extremismo. Intolerância religiosa. Casas destruídas, igrejas queimadas, vidas acabadas. Mais de 260 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam hostilidade. Contudo, a igreja persevera. O evangelho continua a ser espalhado. A esperança continua aliviando a dor. A vida prevalece sobre a morte. E essas são as marcas de Cristo. Essa é a igreja perseguida. E você pode ajudá-la a permanecer em pé. Quer saber mais sobre essa realidade? Cadastre-se e descubra como. Acesse o site, preencha o formulário e receba uma revista Portas Abertas gratuitamente. Muito bem. Nós queremos ser grato a Deus por esse tempo, né? E dizer a você que você pode se engajar conosco na intercessão. A oração é fundamental, a oração vai na frente, abrindo as portas, os caminhos, quebrantando os corações. E também nós precisamos, né, irmãos, da sua doação, né, do seu engajamento. Por quê? Nós estamos atravessando um momento de embates. Se os irmãos procurarem o nosso site, as nossas informações que estão lá, são inúmeros desafios que os nossos irmãos estão enfrentando. A questão da saúde, principalmente, e a fome, né? Porque caminham junto. Há inúmeras crianças, inúmeros idosos, falando aqui de uma classe que mais é afetada, né? Dos mais de 260 milhões, os irmãos não imaginam, principalmente, né, nesses países, podemos dizer assim, frisar, principalmente a África subsaariana, só lá há 25 países dos mais pobres, né? E por ser cristãos, os irmãos são, né, totalmente excluídos de obter o alimento e, consequentemente, o atendimento hospitalar. Imagina aí, irmão, se nós estamos observando a nossa realidade e achamos que há um desafio, há uma mortandade, e imagine, mas temos hospitais, UPAs, nós temos acesso aos medicamentos, nós temos o auxílio do governo, nós temos, olha, irmãos, o pastor, a igreja, nós temos amigos, temos pessoas, temos recursos para atendermos. Mas esses lugares, a própria família, o próprio governo, a comunidade do qual eles vivem, são principalmente os que mais o perseguem e vão fechar as portas, mas eles clamam ao Senhor. E o Senhor vai justamente utilizar a minha e a tua vida, que você seja a resposta justamente do clamor dos nossos irmãos. Como frisamos aqui, você pode, né, aproximar o seu celular para esse QR Code, como você pode também acessar o link, né? Também é o mesmo link que nós estamos aqui colocando nos comentários, e você vai ser direcionado para uma página, lá você preencherá, receberá a nossa revista, como foi frisado aí, a nossa revista de apresentação, ela falará, né, de uma forma muito mais detalhada sobre o nosso trabalho. Nessa mesma página tem opções de doações, se os irmãos sentirem o desejo de fazer algo em favor dos nossos irmãos, mantenha a igreja viva, tanto espiritualmente como materialmente. Nós somos esse braço de auxílio aos nossos irmãos. Então, que você possa, nessa noite, né, ser abençoado com esta palavra, agradecido ao apóstolo Tiago, ao pastor Lázaro, a toda a membresia dessa amada igreja, tá, que tem caminhado conosco, mas se você pode fazer algo mais, façam. E nós estamos aqui baseados lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16 e 17, é o texto, são os dois versículos que permeiam a nossa campanha emergencial, né? O amor de Deus está em nós. E porque Deus amou
nos amou, deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É assim que a Bíblia fala. Mas o versículo 17 diz: se você tem bens materiais, se você está bem e tem ainda bens que você pode compartilhar e você o não faz, onde está o amor do Senhor? É a Bíblia que fala. Versículo 18 diz: filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas de ações. Mostre o amor de Deus. Mostre que você faz parte, né, desta família que atravessa desafios e desafios terríveis. Grato a Deus, grato ao pastor Tiago, grato a você que esteve conosco. Mais informações, fique à vontade, entre no site. E muito obrigado mais uma vez por caminharmos juntos. Pastor Tiago. Pastor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, abençoe seu ministério, abençoe o Portas Abertas. Vocês continuem aí fazendo essa obra, fazendo o ID do Senhor. E que nós possamos também, né? Os irmãos que ouviram, aqueles que ainda vão ouvir, a gente vai estar postando no nosso canal no YouTube, que os irmãos possam reavivar a chama, a vontade, o amor em fazer a obra do Senhor, em levar a mensagem do Senhor. O pastor estava falando e eu estava lembrando, e eu estava aqui pensando, na verdade, ninguém mais pode dar desculpa que eu não fui para a igreja porque está frio, eu não fui para a igreja porque estou com a dor no dedo. Porque quando nós vemos, irmãos, o que nossos irmãos estão passando aí fora, nós vemos o tanto que nós somos privilegiados por ter a oportunidade de servir ao Senhor, de falar do amor do Senhor publicamente. Então, que nós possamos aproveitar. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado. Fica com Deus. Precisando, estamos à disposição. Amém. Muito grato, meu pastor Tiago. Estamos para servir. Amém. Deus abençoe nosso pastor Marcelo. Foi um prazer ter ele conosco. Irmãos, acesse o Portas Abertas. Ajude, se você pode. Ajude, se você pode juntar. Pastor, eu não tenho condição, como o nosso pastor falou. Ajude em oração, mas ajude financeiramente, se você tem condição. Pastor, eu não tenho, eu não estou com condições, eu não posso. Junte com os irmãos da sua igreja, leve isso aí à sua congregação, apresente o trabalho dos nossos irmãos. Se cada um ali de 10, de 15, de 20, de 5, de R$1, junta 10, 20, 30 pessoas, já é um valor que você pode achar que é pouco, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muito um missionário, um servo do Senhor que está lá no campo, está lá precisando. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Estamos chegando no final do nosso culto. Que o Senhor possa ter fala ao seu coração, que você tenha, como eu falei, a chama da vontade de pregar, o avivamento, da vontade de falar do amor de Deus acesa novamente na sua vida, e que você possa continuar fazendo o ID do Senhor. Ore pelo pastor Marcelo, ore pela sua família. Nós pedimos a Deus que Deus dê uma bênção especial ao nosso pastor e à sua família nesta noite, que a rica bênção do Senhor continue sendo derramada sobre o lado do filho dele. Então, irmãos, vamos finalizar nosso culto. Agradeço a presença de todos. Deus abençoe a todos que compartilharam, que entraram. Foi um prazer estar com vocês nessa noite, falando do amor de Deus, louvando ao nosso Deus. Domingo, teremos o nosso culto de missões presencial na nossa igreja, também transmitido no nosso canal no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Então, se você não pode ir à sua igreja, nos assista. Se você não pode, se você tem a possibilidade, na verdade, de ir à sua igreja, vá louvar o Senhor, vá falar do amor do Senhor, apoiar o seu pastor, apoiar a sua congregação, a obra do Senhor na sua casa. Amém? Pai querido e amado, nesta noite, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Senhor, nesse culto. Pai querido, abençoa o pastor Marcelo, meu Deus, visita o lado do seu filho, derrama bênçãos, meu Deus, sem medida sobre a família do seu servo. Abençoa o seu irmão Lázaro também, que é o nosso líder de missões. Continua, Pai querido, dando sabedoria para seu filho, capacitando ele, Pai, para que ele possa, meu Deus, fazer a sua obra em nossa congregação. Pai querido, abençoa cada filho seu nessa noite. Dá a nossa vida nas tuas mãos, dá um final de semana de bênção, debaixo da sua poderosa mão.
nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Deus, que é o amor do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre o seu lar. Está terminado em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença.